Bem, boa tarde. Primeiramente, obrigada a presença de todos vocês aqui. Pra gente já tá super feliz, né, de ter a casa cheia, de começar com a casa cheia. Esse momento é um momento super complicado no nosso país. Todos que estão aqui, imagino que já sabem disso, estão cansados de discutir sobre isso, mas é sempre importante reforçar o quanto num momento como esse a gente tem que estar unido, a gente tem que estar nos fortalecendo e discutindo, né? E pronto para tentar se organizar e discutir tanto teoricamente quanto soluções práticas. E aí acho que a ruptura, a gente sempre fala isso, nasceu com esse intuito, né? Com essa nossa vontade de fazer de trazer formação teórica, de trazer títulos que ainda não tem, de dar esse espaço para os clássicos, porque são muito importantes para a nossa formação marxista, mas também de trazer autores novos, de trazer pensadores novos e promover esse debate, né? Promover esse diálogo, de pensar o que foi feito no passado em diálogo com o que está acontecendo agora e para poder formular políticas que impactem na realidade, né? Políticas que a gente poder procurar soluções para esses momentos que a gente encontra agora. Então a gente pensou nesse evento, né, no Democracia para Quem? Porque a gente vê uma ruptura democrática muito grande, uma ascensão da extrema-direita, do fascismo, e aí a gente vê as atitudes antidemocráticas que ocorrem nesse momento que a gente vive numa democracia. Então imagina se não fosse uma democracia, como seria? Nessa democracia, que não é uma democracia para todos, e está aí o nome do evento, a gente vê os povos indígenas sendo assassinados, a juventude negra sendo assassinada, a gente vê as mulheres sendo privadas de seus direitos, como a gente teve vários e vários casos recentes sobre isso. A gente vê um adoecimento mental muito grande em decorrência de todo esse sofrimento que a gente está passando, de toda essa situação política e social. E, mais do que tudo, a gente vê 30 milhões de pessoas passando fome, né? A gente vai no mercado e fala, meu Deus, como que as pessoas estão fazendo para se alimentar, para comer? Elas não estão fazendo, elas estão passando fome. No país em que o agronegócio bate no peito e se orgulha de exportar para o mundo inteiro. Então, assim, acho que é nesse momento que a gente falou, antes de começar aí essa corrida eleitoral, que daqui a pouco a gente vai falar só de eleições, né? Já está mais ou menos isso. Vamos fazer um evento, vamos fazer alguma coisa que é para contribuir um pouco com esse debate, né? Para a gente parar, refletir sobre o nosso momento e tentar dar nossa contribuição enquanto editora, enquanto pessoas organizadas e não organizadas, para dar nossa contribuição para esse momento político no país. Então a gente vai começar, vamos abrir esse debate, esse evento, justamente falando sobre saúde mental. E aí nós trouxemos aqui o Eribaldo Maia, que tem um livro com a gente, né, que é o Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico. O Gustavo, que tem um trabalho super importante lá no História Cabeluda. Literal livro pra gente já. Literal livro pra gente. E a Clara Verbuck, gente, ela teve um problema, ela teve uma dor de dente, enfim, e ela tá chegando. Então ela falou, ela também é uma mulher feminista que discute super esse tema. E aí ela vai chegar, eu acredito que daqui a pouquinho, mais ou menos no meio do debate. Ela vai vir com dor de dente, com ficar mal. Então a gente tem que ser compreensivo. E aí eu já passo a palavra para a nossa mediadora, que vai conduzir o debate aqui com vocês. Muito obrigada pela presença, espero que vocês gostem. Oi. Salve, gente, boa tarde. Com muita alegria que eu estou aqui com esses dois grandes camaradas e à espera da Clara também para a gente começar esse debate que é muito importante para a gente, né? Muito importante para a classe trabalhadora, e a camarada que me antecedeu já colocou quais são os pontos que a gente precisa aí. Então vou só explicar um pouquinho a dinâmica, né? A gente vai abrir aqui as falas, o Caio começa, depois passo pro... Caio não, perdão. Então, ó, estamos em casa, né? Depois o Eribaldo
faz a parte dele, a Clara também. A gente vai abrir para um debate aqui entre os três e depois a gente vai selecionar aí, conforme a demanda, né, 3 perguntas para trazer aqui de novo. E aí a gente encerra essa primeira parte, mas a gente segue juntos aí durante o dia. Então, sem mais delongas aí pra gente já começar, chama agora o Gustavo aí. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, desculpa o atraso no início da mesa. E é isso, só isso mesmo. E só queria também fazer mais uma vez uma denúncia, porque toda vez esse mesmo processo acontece e nada acontece feijoada, o Eribaldo me pressiona a começar as mesas, né? Sempre isso, né? Então eu só queria fazer essa denúncia, mas eu sei que na próxima isso vai se repetir, né? Porque estou fadado a... É isso, enfim. Esse tema, quanto tempo eu tenho? Tá bom, eu não vou ser o Jones Manuel, tá? Pronto, tá aqui. Esse tema, quando o Cauê me convidou para poder compor a mesa, é um tema que eu e o Eribaldo a gente se debruça há algum tempo, a partir de perspectivas que são complementares e até perspectivas muitas vezes que são dentro da sua síntese antagônicas, mas que a gente tenta construir com certa criatividade, e é esse tema que a gente se debruça já desde as leituras do realismo capitalista. E eu acho que para a gente poder pensar primeiro o que a gente tem que, não tem que, né, mas o que talvez seja interessante a gente pensar para poder elaborar sobre o que fazer, é a gente se perguntar o que significa a subjetividade no capital, né? Porque são palavras que, ao mesmo tempo, significam alguma coisa, mas elas acabam entrando num certo ciclo de que elas podem se tornar generalizantes demais e não significar nada, né? Então eu acho que, basicamente, quando a gente pensa em subjetividade no capitalismo, ou uma subjetividade pensada na estrutura do capital, a gente está falando de diferentes formas de como a gente se entende enquanto sujeito, ou o que nos é vendido para que a gente se entenda enquanto sujeito dentro desse sistema, né? Sinteticamente, seria mais ou menos isso. E aí, claro, a gente tem, de acordo com as mudanças materiais, né, com as mudanças das relações sociais de produção, também mudanças em como essa subjetividade se manifesta. Então, a gente tem, hoje, né, acho que a gente tem durante a ascensão ali do século XIX até mais ou menos os anos 70 do século XX, a gente tem uma forma de subjetividade que está muito ligada ao modelo econômico industrial clássico, por assim dizer, ocidental, que ganhou as batalhas contra a imposição do modelo feudal e também conseguiu derrotar as eventuais tentativas de revolução no século XIX, exceto o processo revolucionário russo na Europa ocidental. Só que a partir dos anos... durante essa construção dessa subjetividade, a gente tem um tipo de sociedade em que há uma rigidez muito grande para constituir os sujeitos dessa sociedade, né? Então a gente está falando basicamente de uma reprodução de um modelo de sociedade da sociedade vitoriana inglesa, né? Em que cada sujeito tem um lugar determinado, a família ela é pensada a partir de uma certa perspectiva, a sexualidade ela tem um ideário a ser seguido, e tudo isso que a gente já viu ser relatado não só nos textos do Marx, mas a partir de outras abordagens como o que o Tio Foucault traz para a gente. Só que eu acho que vale a pena a gente tratar não tanto dessa parte, porque essas dinâmicas elas ainda estão presentes, né? A gente ainda vê, por exemplo, que se defende uma lógica manicomial em muitos aspectos, como a defesa das comunidades terapêuticas, como o famoso vai lá para ver se não é bom, né? Acho que quem já recebeu o pedido de alguém que trabalha numa dessas comunidades, num farol, sabe que, bom, enfim, né? Escravidão é isso aí. Mas acho que o foco central aqui pode ser para a gente pensar qual que é a subjetividade que está inscrita nesse momento histórico das nossas relações sociais de produção. Eu acho que é o que a gente mais apresenta, e eu vou até fazer aqui até tentar emendar uma crítica com algumas coisas que o meu trabalho traz. Que, basicamente, a gente vive em uma sociedade em que é a sociedade da performance. Eu acho que existe desde essa retomada de um processo de contra-ataque da burguesia a partir dos anos 70 e 80, a gente tem um novo modelo que vai se calcar
principalmente em certas demandas que foram feitas durante o maio de 68 e que vão ser completamente cooptadas pelas grandes forças econômicas e, enfim, né, de comportamento, culturais e tal. Não é à toa que a gente sempre fala isso, né? Os neoliberais não falavam sobre economia, eles falavam sobre psicologia, comportamento, eles falavam sobre outras coisas, né? Eles não escreviam nada sobre economia. Mas porque essa fase que a gente se encontra do capitalismo é uma fase em que a gente tem um retorno a modelos de relação social de produção datados do final do século XIX. Então, hoje a gente trabalha tanto quanto uma criança de 3 anos de idade que limpava chaminé em uma mansão britânica, só que tem uma, como diria agora o finado Zizek, né, que teoricamente está morto, né? Desculpa, Eribaldo, tá? Mas Zizek diz que nesse aspecto existe uma pegadinha em que a gente vai perceber que a subjetividade do capitalismo entrou numa outra forma. Porque no século XIX, nesse processo de transição do XIX para o XX, a gente tem claramente, para a classe trabalhadora, um inimigo que é muito mais visivelmente real, né? Que é a burguesia, que é a nobreza, enfim, que são todas as classes que vivem da exploração dessa classe trabalhadora. Só que a partir desse período dos anos 70 e dos anos 80, com a ascensão desse modelo neoliberal de economia, a gente tem uma mudança de paradigma. E qual que é esse paradigma? Qual que é esse horizonte? De que nós não sabemos exatamente quem nós estamos combatendo. Porque a partir dessa virada, o que a gente tem muito mais inscrito no nosso modelo econômico, e aí para isso a gente precisa de um modelo comportamental e de cultura, é um modelo em que o indivíduo passa a ser a pedra fundamental do que é a sociedade. Não é à toa que é nos anos 80 que a gente vai ter, por exemplo, a ascensão do Reagan, da Thatcher, que vão focar muito nessa perspectiva, né? Uma perspectiva de que não existe sociedade, não existem relações sociais, o que existem são indivíduos e suas famílias, e é cada um por si, e o Estado inglês contra todo mundo, né? E aí o grande objetivo do Estado nesse momento é de garantir que esse tipo de subjetividade seja reproduzida para garantir uma nova fórmula de acumulação desse capital por parte dessas burguesias. Então, o que a gente tem é a ascensão de um modelo de pensamento que valoriza, sobretudo, essa potência do indivíduo, essa potência em que você pode ser tudo o que você quiser ser, basta você querer, né? Se você não conseguiu, é porque você é um inútil e não chegou lá, né? Eu sempre me pergunto onde é o lá, né, do chegar lá. Porque para mim é bem pequeno, mas tudo bem. E aí o que acontece é que esse modelo de subjetividade que a gente está inserido é um modelo que consegue subverter todas as pautas e todas as questões relacionadas à nossa cultura e à nossa organização como pautas que são cooptadas para se transformarem em performance, né? E o que é essa parte de captar performance? Basicamente, a gente vive num tipo de sociedade que reproduz uma lógica que o que vale não é necessariamente o que se constrói, mas o que se aparenta ser construído, né? Digo isso porque as redes sociais elas são um exemplo interessante para a gente poder analisar isso, porque conforme a gente percebe que as contradições das nossas relações sociais de produção vêm se intensificando, e aí a classe trabalhadora vai sendo massacrada dia após dia, existe um impasse na nossa frente, que ao mesmo tempo a gente tem grupos que reivindicam estarem do lado comunista da história, e por isso a gente tem uma adesão muito grande dessas pessoas a essas ideias nas redes sociais, mas é como se isso provocasse um imobilismo na parte real. Porque o que importa fundamentalmente não é o que se constrói enquanto projeto político, mas é o que parece ser construído enquanto projeto político. Isso tudo para pensar o quê? Porque o que importa centralmente dentro dessa dinâmica são os aspectos discursivos do que está sendo produzido. E não necessariamente o trabalho que é feito dentro de organizações que visam subverter essa ordem. E a gente pode até pensar que existe... nada disso é sem querer, tá? Nada disso é céus, olha, aconteceu. Não, isso é um processo pensado para a gente desarticular as nossas formas coletivas de organização e que isso é propagandeado e existe uma intensa mobilização
de afetos que promovam a ascensão desse individualismo, né? Que é diferente de individualidade, porque a gente tem basicamente uma sociedade que vende-nos a ideia de que a nossa completude, de que a nossa condição de sujeito pode ser satisfeita por nós mesmos, né? A gente vai consumir, a gente vai viver, e a gente não precisa do outro para que a gente possa construir algo, né? Ou se a gente cria um elo de conexão com esse outro, é um elo de conexão que se dá por uma via de uma certa forma de identidade, mas é uma identidade que visa esvaziar o debate público sobre isso. E é muito interessante porque a gente olha que cada vez mais existem propensões das pessoas criarem formas de se identificar. Então o Twitter, o esgoto da humanidade, é muito interessante porque ele é verdade, né? Porque ele mostra bem isso, né? É cada vez mais comum a gente ver nas descrições de perfil das pessoas no Twitter coisas que permitam com que elas se identifiquem. Então, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, porque a gente vive num modelo de economia libidinal, de economia funcional, sei lá, que fala pra gente que você precisa ter uma identidade. Não é que você quer ter, não é que você tem essa opção. Você tem que ter uma forma de identidade específica. E essa forma de identidade específica, ela pode constantemente ser repaginada e pode ser transformada em mercadoria, né? Em formas de reprodução social das relações de produção do capitalismo. Então a gente vê, por exemplo, uma loja como a Riachuelo colocando um modelo com a bandeira arco-íris e essa mesma loja Riachuelo ganhando dinheiro com trabalho escravo em porões na cidade de São Paulo. Por quê? Porque a crítica fundamental não é necessariamente para as relações que produzem essas formas de opressão, mas sim para abraçar esses grupos e, dessa maneira, você permitir com que essas relações sociais de produção possam se manter. E, num determinado momento, um outro grupo vai ocupar esse lugar de inimigo, ou vai ocupar esse lugar de um corpo estranho, né? Aquele que eu não me identifico, aquele que eu me afasto, aquele que, opa, não, olha pra mim, eu sou normal, cara. Isso aí não tem nada a ver comigo, sabe? Então a gente vê que, por exemplo, durante a Guerra Fria, a gente tem esse papel empenhado pelos comunistas. E isso é uma retórica que é vendida desde os anos 80 para poder reproduzir isso. Não é à toa que o Reagan foi o cara responsável pela retomada das tensões geopolíticas da Guerra Fria, né? Então a gente tem essa tomada. Nos anos 90 você vai ter a ascensão, por exemplo, da islamofobia, que vai pegar muito nessa ideia de guerra ao terror, de guerra ao terrorismo. E a gente tem, mais tarde, nos anos 2000, a ascensão, acho que agora principalmente vem aí, né, um discurso conservador que questiona essas identidades que ganharam uma ascensão social bem tímida, mas que para esse conservador já é muita coisa, e a gente tem principalmente uma cruzada anti-chinesa a caminho, né? Acho que é importante ficar de olho nisso. E aí o que a gente tem, então, dentro dessa subjetividade de capitalismo, é que é muito mais importante aparentar estar lutando do que de fato estar lutando, né? Porque nos é vendida a ideia, através dessa subjetividade, e aí que está a pegadinha, de que é possível constituir uma sociedade sem contradições. Que é possível constituir um grupo social, político, sem tensões. E isso é absolutamente impossível, né? Se a gente pegar da chave da psicanálise para poder falar do tio Lacan, por exemplo, o homem, né, o homem da gravata borboleta, vai dizer que não existe comunicação entre as pessoas. O que existe são constantes desentendimentos. Porque as pessoas se entendem de formas diferentes, né? Porque as pessoas estão constantemente sendo tensionadas. Aí é bom demais, hein? Tá maluco. Mas nós estamos constantemente em situações que são geradas tensões, e essas tensões, a partir do debate, a partir da disputa, é o que vai vai pavimentando o nosso caminho. Só que a gente vive numa perspectiva tão individualista que a gente de certa forma ensinado, ou de certa forma a gente reproduz uma lógica comportamental de que você, sujeito, né, primeira pessoa do singular, não pode ser questionado dentro da sua perspectiva. Você não pode ter uma crítica, você não pode sofrer um apontamento, você não pode questionar e que haja um questionamento sobre tudo aquilo que você produz enquanto ideologia. E isso aparece muito, por exemplo, quando a gente... E aí é o momento autocrítica, tá?
quando a gente, em determinados pontos da nossa militância, da nossa construção, se recusa a conversar com outras pessoas, porque essas outras pessoas eventualmente não vão aceitar passivamente o que está sendo dito e defendido por nós. Essa é uma questão importante, né? Porque é aquela coisa, pregar para convertido é um negócio muito fácil, é extremamente fácil. Então, acho que é importante para a gente poder entender que essa subjetividade do capital que eu estou, né, falando altas groselhas aqui, mas essa subjetividade que a gente está inserido, ela cabe a nós também. A gente está inserido nessa dinâmica. Por quê? Como que a gente pode tentar pensar num modelo de subversão a isso? Né? Porque é uma questão muito complicada. Como é que a gente muda esse paradigma de que eu não posso ser tensionado, eu não posso entrar em conflito, porque isso é um questionamento do meu próprio eu, né? Se eu sou questionado, se eu passo por uma crítica, quem sou eu enquanto sujeito? Eu perco a minha base, o meu alicerce de sustentação. E aí, nesse sentido, mais uma vez não, né? Mas eu achei muito interessante que o tio Lenin tinha muitas respostas para as nossas perguntas, né? É engraçado, assim. Por que a gente fala para a galera ler Lenin? É porque é bom demais, cara. É realmente muito bom. Mas eu acho que existe existe uma ideia que é necessária para a gente poder superar essa forma de subjetividade, que é uma subjetividade liberal, né? Porque ela é liberal no seu estrito sensu, porque ela nos atomiza enquanto indivíduos, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu mundinho, não há questionamento, não há tensão, não há conflito, cada um fica bem. E aí a gente sabe que isso é um processo profundamente despolitizante, porque nessa perspectiva de cada um pensando no seu, cada um pregando para os seus próprios convertidos, se não existe tensionamento, não existe disputa. Só que não existe vácuo de ideologia, né? Não existe, pronto, agora ninguém vai ocupar esse espaço. Não, esse espaço ele é ocupado por mais reprodução de ideologia dominante. Então essa subjetividade que está inscrita nessa forma dessa relação social do capitalismo neoliberal que a gente tem, é uma forma individualizante. E a única forma da gente quebrar isso é subvertendo essa lógica do individualismo, não da individualidade, do individualismo, a partir de uma nova perspectiva da gente se colocar, eu diria, duas questões. A primeira, o que nós queremos é a primeira coisa que tem que nortear o nosso entendimento enquanto pessoas que estão insatisfeitas, enquanto pessoas que entendem que existe alguma coisa errada, e eu acho que nesse sentido o marxismo-leninismo traz uma resposta para isso. Eu acho que ele traz uma resposta que não é uma resposta dogmática, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ver, que o próprio Marx, o próprio Engels, o Lenin vão bater muito nessa tecla, né? Se existe tensão, se existe disputa, não tem como haver uma centralidade do que deve ser feito, né? A gente tem formas organizativas, a gente tem táticas organizativas, a gente tem uma estratégia em mente, mas as condições históricas vão definir o que a gente tem que fazer. O que deve ser feito não vem a priori, vem a posteriori. Acho que esse é um ponto fundamental. E o segundo é a gente pensar que a única forma de quebrar esse individualismo é a gente produzir uma nova forma de identidade. E qual que é essa nova forma de identidade? Quando a União Soviética começa a construir a nação, quando ela começa a construir aquela perspectiva de um novo mundo, né, de um novo homem soviético, o Lenin tinha uma preocupação interessante que ele traz em alguns textos, e isso vai ser reproduzido na União Soviética, não sei até exatamente quando, mas pelo menos no começo isso era muito comum, dessa preocupação. Bom, nós somos muito diferentes entre nós, né? Só que para que a gente possa criar um eixo de confiança, um eixo em que a gente se escute, em que a gente possa construir diálogos e laços, a gente precisa de um elo em comum. Isso é absolutamente necessário, né? Porque da mesma forma como a pessoa que é bolsominion enxerga nas perspectivas bolsonaristas, no conservadorismo, na teoria do Estado profundo e blá blá blá, esse eixo de identificação, é preciso que a gente também encontre esse eixo. E esse eixo, ele está nas nossas individualidades, mas ele está justamente naquilo que nos coloca nas relações sociais de produção, né? Que é onde a gente está inserido antes de ser sujeito, antes de ter a nossa individualidade, que é a nossa condição enquanto classe trabalhadora. Então eu acho que acho que não é a resposta, seria muito presunçoso da minha parte dizer que essa é a resposta, mas eu acho que uma coisa interessante que a gente pode partir para analisar é a gente conseguir mobilizar
esses laços, e aí principalmente mobilizar processos em que a gente escute as outras pessoas, mais do que a gente fale, principalmente, né? Eu acho que essa é uma outra coisa, né? Essa subjetividade do capitalismo, ela nos ensina que a gente tem que falar muito, né? A gente tem que se impor, se colocar, papapá, e nesse processo de fala, a gente deixa de entender o que o outro traz pra gente. Então, eu acho que abrir esse processo de vulnerabilidade com relação ao outro permite com que a gente possa dar respostas mais adequadas, mais respostas em que o outro se veja como alguém, né? Porque se eu estou aqui falando, palestrando, cara, 4, ninguém vai querer participar, né? O sujeito ele tem que estar ativo nesse processo. Mas para ele estar ativo, ele tem que falar. Então é uma conta complicada, né? Como é que a gente escuta e fala ao mesmo tempo. E aí, acho que uma das nossas tarefas fundamentais é a gente se mobilizar enquanto na coletividade, não só nas redes sociais, no trabalho de agitação que a gente faz aqui, né? Como eu faço com a página, como ele faz, como um monte de gente faz que a gente vê por aí. Mas é a gente entender que essa mobilização, ela pode ser facilmente cooptada se não houver um trabalho político de tensionamento dentro dessa coletividade. E isso eu acho que é a nossa tarefa fundamental do nosso tempo. É a gente conseguir construir essa coletividade. Obrigado. Cravado, tá maluco. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui. Agradecer o convite, a mesa, enfim. Eu estava pensando sobre o que eu ia falar, né, antes de vir para cá, tal, e eu optei por fazer uma fala que tentasse dialogar também com o momento político que a gente vive no Brasil, porque quando a gente fala muitas vezes subjetividade, parece que é algo longe, distante dos problemas políticos imediatos que a gente está vivendo e, na verdade, tem consequências muito concretas. Gustavo fez uma fala muito interessante quando ele fala, por exemplo, ele coloca um marco, né, que é o Maio de 68, né, não só o Maio de 68 europeu, né, mas o Maio de 68 a nível mundial, mas também como um demarcador de uma ruptura em processos de subjetivação, por assim dizer, né? Quando Marx fala, né, que o capitalismo é histórico, ele coloca um desafio para a gente, que é como definir um objeto que é mutante, ou seja, ele muda o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ele muda, mas ele é alguma coisa. Então, aquilo que é permanente, né? Isso é um problemão na filosofia até hoje, inclusive, né? Aquilo que é permanente, mas como é que algo é permanente se ele muda? Então, há algo no capitalismo que também muda, né? E essa mudança se dá para ver, por exemplo, quando a gente passa, né? Gustavo usou esse marco, né, do 68, que além do Maio de 68, a gente tem, em subsequência, uma crise econômica estrutural brutal no capitalismo, que obriga o capitalismo a se mudar na sua forma de organização do trabalho, distribuição produtiva, na sua circulação financeira, etc. E então a gente está falando, por exemplo, da saída do Fordismo para o Toyotismo, né? Então sai aquelas fábricas à la Chaplin para fábricas modernas, onde o trabalhador tem que ser flexível, onde ele faz mais de uma coisa e assim por diante, né? A gente também está falando de um momento político de ascensão do neoliberalismo. O neoliberalismo que começa a se organizar politicamente no final dos anos 20, início dos anos 30, né? Então eles ficaram persistindo na ideia deles, isso é uma missão, inclusive. Eles insistiram na ideia deles do final do século, da década de 20, início de 30, até os anos 80, quando Thatcher, Reagan, e nos anos 70, né, a experiência piloto do neoliberalismo, o golpe no Chile de Pinochet, né? Então, a gente tem essas mudanças completas, né? E um grande ponto de partida é entender que subjetividade, ela não é algo de a nossa essência, né? Como algo, encontre o que você é, né? Essa coisa meio coach, meio spa, né? Encontre o seu próprio eu. Seja você mesmo. Né? Se você olhar bem no fundo do seu espelho, você verá a verdade que existe dentro de você. Se você olhar bem no fundo do seu espelho, você vai ver você mesmo, né? Se olhando no fundo do espelho, né? Se você vê mais que isso, preocupe-se. Há um problema. Ou a loira do banheiro, né? Ainda tem essa opção. Bem, né? Então,
tudo isso vai abrir alas para o que se chama de uma nova forma de vida dentro do capitalismo, que não é melhor ou pior do que existia antes. Para a gente não cair na tentação de dizer, então se o neoliberalismo é uma desgraça, cabe a gente voltar para um capitalismo menos ruim, né? Não. Continua sendo o mesmo capitalismo usando outras estratégias. Um ponto importante da ascensão do neoliberalismo é que ele também surge com a queda do socialismo real. Então, o socialismo real obrigou o capitalismo, por assim dizer, durante um bom tempo, a dar os anéis e ficar com os dedos, né? Então, aquela fachada de bem-estar social, de promessa de bem-estar social, vem muito dessa época também. Mas isso para dizer que havia um certo modo de subjetivação que mudou, né? Marx fala que o capitalismo é um modo de vida. Ele vai dizer, o capitalismo é um modo de produção, lá na ideologia alemã ele vai dizer, é um modo de produção tal, mas que isso também fabrica uma forma de vida. E o que é uma forma de vida? Uma forma de vida é a forma como eu pego um cafezinho, como eu converso com as pessoas, como eu me porto nos ambientes, os meus hábitos, meu costume, a forma como a gente se relaciona, a forma com que a gente entende o que é certo e errado, como a gente se porta nos ambientes e assim por diante. Forma de vida é tudo que a gente subjetivo entende que é certo, errado, limites, leis não só institucionais, mas leis tácitas, né? Por exemplo, porque a pessoa não chega na igreja gritando com um abadá de carnaval porque é errado, e assim por diante, né? Tem leis tácitas, né? Então a forma de vida inclui tudo isso. E um ponto fundamental é que o neoliberalismo, Gustavo falou bem, né, dessa questão da performance, né? Ele produz uma ultra-individualização ligada a essa questão da performance. E isso vai produzir para a gente uma nova forma de a gente sofrer e do capitalismo lidar com isso. Se o capitalismo anterior a esse mundo neoliberal, ele lidava com o sofrimento de maneira a enxergá-lo como um ponto fora da curva, né? ou quase um efeito colateral do seu funcionamento e da qual você lida com isso, escondendo esse efeito colateral, né? Então você tinha os hospitais de leprosos, geralmente eram locais afastados da cidade, e assim por diante. Os manicômios ficavam em locais afastados, né? Quase como prisões, né? Por isso que Foucault vai brincar, né? Tudo é prisão, né? E assim por diante, né? Os presídios e tudo mais. O neoliberalismo, o sofrimento vai ser intrínseco ao seu funcionamento, ele depende do funcionamento, ele não precisa mais de uma promessa de felicidade. Ele vende a felicidade enquanto mercadoria. Então, você vê na publicidade toda aquela ode à alegria, do gozo. E não é nenhuma alegria, é uma ode do imperativo do gozo, né? Da intensidade. Né? Então, se você é feliz, você pode ser ainda mais feliz. Se você é uma pessoa descolada, você ainda pode ser mais descolado, porque o Audi A3 vai tornar você mais descolado. O Audi A3 é carro de boy, porra. Me respeita. Mas eu sou dos anos 90, pô. Então, ou então, sei lá, um iPhone, Gustavo entrou nessa, um iPhone vai deixar você mais bronzeado nas fotos. É verdade. É verdade. Então, o mercado adota uma ideia de que o produto não necessariamente tem que ser útil na sua vida, ou tal, mas o produto ele é uma extensão da sua personalidade e, na verdade, ele é a própria forma mesma de você expor quem você é. O Gustavo falou, né, no Twitter, as pessoas botam seu diagnóstico, às vezes, bota a foice e o martelo, né, que é o que eu chamo de cosplay de bolchevique, bota várias coisas para você construir a sua identidade. O mercado dá tudo e você pode ser o que você quiser, né? O grande ponto é que essa mudança produziu também outra forma da gente enxergar como nós sofremos, né? O capitalismo ele depende de um certo sofrimento, por quê? Tem dois livros interessantes, um da Naomi Klein, que se chama Doutrina do Choque, e o outro que é o Método Jakarta, né? Que está saindo agora pela Autonomia, que falam sobre as inserções do neoliberalismo para produzir essas sociedades neoliberais, né? E você vê como o neoliberalismo precisa de uma destruição muito grande para se afirmar, primeiramente. Por quê? Para produzir uma sociedade em que todos, essa lógica do individualismo, todos estejam lutando contra todos, porque se eu estou preocupado em que Gustavo, Cauê, Marcílio, ou quem quer que seja, vá roubar minha posição, ou vai estar mais preparado que eu para disputar um emprego, ou vai ter um látis mais
mais potente, mais cheio de revista Qualis A1 do que o meu. Ou se eu não vou investir em mim mesmo aprendendo um idioma, ou assim por diante, eu vou perder nessa corrida, nessa luta de todos contra todos, que é você tentar sobreviver. Há uma verdadeira, e isso textualmente nos autores neoliberais, luta de todos contra todos. E não só a luta de todos contra todos, mas uma seleção natural dos melhores, né? E claro, os autores neoliberais não estão dizendo que todos têm as mesmas condições de partida, mas todos são iguais no sentido que todos têm a mesma capacidade racional de reagir. Ou seja, a ideia de um indivíduo racional é muito forte no neoliberalismo, permeada pela ideia do cálculo, né? Ou seja, você vai tomar decisões baseadas no seu cálculo, ou seja, é melhor eu estar procrastinando, né? Essa palavra tão neoliberal na minha cabeça. Você está procrastinando ou você está estudando um livro de Hegel, né, para você publicar um artigo numa revista, ou para você fazer mais uma entrega no aplicativo, ou você fazer mais um projeto e assim por diante. Ou seja, essa sociedade em que eu estou o tempo inteiro com medo do outro, onde o outro eu só enxergo como um aliado que vai vir a confirmar minha personalidade, minha identidade, e com isso potencializar esse capital pessoal que eu tenho, ou outro que vai ser o empecilho desse meu capital pessoal. Por isso que há hoje, para fazer um parênteses, né, por isso que no Twitter é tão comum esse narcisismo da pequena diferença. Eu sou de esquerda, você é de esquerda, mas eu sou leninista e fulano é outra vertente. E aí isso já gera um king of fight gigantesco, né? Porque isso é um absurdo, você é o pelego, e assim por diante, né? Mas bem, voltando, essa cultura da autoconfirmação ela é muito importante. E aí, claro, se você fracassa nessa corrida de ser você mesmo, e ser você mesmo não só no sentido de realização individual, de autenticidade, mas ser você mesmo no sentido de qual é a gramática que nos torna visível socialmente, a econômica. E você ter sucesso no seu emprego, no seu trabalho, ou pelo menos aparentar ter, você é um perdedor, você é um fracassado. E, portanto, a culpa é sua. Não porque você não tenha começado nas mesmas condições, mas porque todos estão nessa mesma disputa. Enquanto uns choram, lamentando as condições, outros vendem Rivotril. Esse ditado é fundamental, né? Então, enquanto esse capitalismo pré-neoliberal dava às pessoas que sofriam e que se abatiam completamente a exclusão da sociedade, o neoliberalismo ele produz esses excluídos incessantemente. Não que o capitalismo antigo não produzisse, às vezes ele lidava com isso como um efeito colateral. O neoliberalismo ele precisa que os excluídos existam. Porque hoje, além do exército de reserva, que Marx muito bem descreve, né, o exército de reserva, aquela quantidade de trabalhadores que estão desempregados, que precisam existir para forçar com que os trabalhadores aceitem qualquer condição, hoje há, a meu ver, um exército de excluídos, para fazer com que os trabalhadores do exército de reserva aceitem a sua miséria passivamente. Porque senão ele pode ir para a exclusão. E hoje você vê, por exemplo, no Brasil, mais de não sei quantos por cento de pessoas em insegurança alimentar, não sei quantos milhões morrendo de fome, passando fome, não sei quantos desempregados e assim por diante. Você vê que há uma volta de algo que sempre foi presente na cultura brasileira e que agora é reforçado e tornado não mais como um problema de questão social, mas algo central da existência da coesão social, que é o excesso de violência. Sempre existiu no Brasil, mas hoje ele é naturalizado. Bandido bom é bandido morto. Se uma pessoa morreu de um tiro de bala perdida, são os feridos de uma guerra. Ninguém enluta mais a morte dessas pessoas, né? Ninguém reflete que o Brasil já está batendo a casa do 1 milhão de pessoas em cárcere. E também, para entrar um pouco no ponto que eu queria falar, a volta dos manicômios. Então você vê, por exemplo, as companhias, né, os empresários da rede privada de saúde, dos planos de saúde, forçando leis. Por exemplo, já teve agora a autorização, já no Brasil tem um tempo, do uso do eletrochoque gourmet, né, que é a eletroconvulsoterapia, mas também já está se debatendo a lobotomia gourmet, né, que é a psicocirurgia.
né? Então, você vai gourmetizando as palavras, eletroconvulsoterapia, psicocirurgia, para falar de coisas que já existem há muito tempo, né? Que é o eletrochoque, a lobotomia e a volta dos manicômios. E algo que é central, que são as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas são lares evangélicos, principalmente dos neopentecostais, que cuidam de pessoas em situação de drogas e álcool, principalmente, mas não só. E várias delas têm... Eribaldo, você está generalizando? Tô. Várias delas têm denúncias de trabalho escravo, de trabalho forçado, de lavagem cerebral, de cura gay, de conversão de gênero, de torturas físicas e psicológicas, etc. Então, se a gente leva em consideração que o capitalismo, né, e algo muito fundamental é lidar com esse excesso de excluídos, coloca um ponto importante para o capitalismo. Porque quando o capitalismo produz o seu modo de subjetivação, desde o seu início, duas questões são fundamentais. Extrair das pessoas o máximo de produtividade, porque o máximo de produtividade significa que vai ter mais retorno, mais lucro, e diminuir os custos políticos dessa exploração, dessa autoexploração e opressão. Sempre foi assim. Foucault falava disso, por exemplo. Falava disso lá no Vigiar e Punir, ele falava que há um cálculo que permeia a ação do capital na subjetividade humana. O máximo de exploração pelo mínimo de custo político. Hoje ele continua mantendo esse cálculo, como produzindo subjetividades, como a gente falou, que estão em consonância com esse. E a nossa subjetividade também está, né? A gente tem mania por ser de esquerda, achar que a gente está fora, mas todo mundo está comendo na lata do lixo da ideologia, como diz o finado Zizek. E de certo modo, o diagnóstico ele também é uma categoria política. Né? Ou seja, o diagnóstico, você vê como mudou o diagnóstico a partir dos anos 70, porque será também, né? Sempre na mesma época, né? Tudo vai acontecendo no mesmo período, muda, e isso muda também a forma como a gente vai lidando com esse excesso de pessoas adoecidas e enlouquecidas pela lógica do capital. Para mim seria estranho se nós não estivéssemos vivendo uma explosão depressiva ou de pessoas adoentadas em sofrimento, visto a situação econômica, política e social da desigualdade no Brasil. Mas o ponto central é que, o que eu falei, né, o que antes era visto como questão social, hoje é naturalizado como parte do funcionamento do sistema, principalmente no Brasil. E no Brasil a gente criou a incrível categoria da esquerda manicomial, que é a esquerda que apoia as comunidades terapêuticas. E se a gente leva a sério que o capitalismo produz uma massa de pessoas deprimidas, em sofrimento, em exclusão social, a gente tem que se perguntar por que a esquerda está apoiando esse tipo de projeto, sobre a lógica de que precisa dialogar com os evangélicos. Essa pergunta é importante porque quando a gente diz assim, não, porque nós temos que cuidar de um mal maior, a gente se esquece que quem paga o mal menor, muitas vezes não somos nós, que temos uma condição um pouco mais privilegiada dentro desse caos social que a gente está vivendo. Mas são as pessoas que vão sofrer essa gestão da exclusão neoliberal. Porque se o sofrimento ele é parte do funcionamento do sistema, porque pessoas ansiosas, com medo de irem para a exclusão e de caírem no total esquecimento social, elas produzem mais para não ter que chegar nessa situação. Se o sofrimento é parte disso, as pessoas que não vão resistir e vão cair em sofrimento vão para onde? Vão para as casas terapêuticas, vão para as comunidades terapêuticas, vão para os hospitais psiquiátricos, etc. Então a gente tem no Brasil, sobre essa desculpa, desde 2011, a inserção por parte de governos da esquerda das comunidades terapêuticas enquanto parte do sistema de saúde público. Então, em 2011, o Ministério da Saúde incluiu as comunidades terapêuticas. Em Pernambuco, a gente tem a incrível, né, disputa que muita gente olha assim para fora e diz, poxa, que legal, na esquerda são dois partidos, dois candidatos de centro-esquerda disputando o governo. Um fez um edital recente para colocar comunidades terapêuticas e depositar mais milhões, investir em comunidades terapêuticas. E a outra, que é da oposição, a Marília Reis, né, o PSB, que está no governo, colocou os editais em prol das comunidades terapêuticas. E Marília Reis
foi na comunidade terapêutica fazer um vídeo mostrando o quanto aquilo era maravilhoso, quanto uma das soluções, né? Então, recentemente, Ciro também deu uma entrevista falando o quanto as comunidades terapêuticas são importantes e sabem, e etc. Né? Então, o grande ponto para finalizar a minha fala é a gente atentar para quê? Se a gente leva a sério que o capitalismo produz sofrimento, produz excluídos, produz pessoas que vão estar tão em sofrimento social, por conta da fome, da miséria, do medo, da violência, do medo, da punição, da incapacidade de se organizar politicamente, coletivamente, porque nem todo mundo tem condições de se organizar, porque às vezes tem que cuidar dos filhos, do trabalho, dos bicos e etc. Se a gente leva a sério isso, a gente tem que se perguntar, a minha estratégia do mal menor, quem paga o mal menor? Quem paga o mal menor são as pessoas que vão para as comunidades terapêuticas, e existe um recorte sociológico de pessoas que vão para as comunidades terapêuticas, que são pessoas negras, com problemas de álcool, drogas, desempregado e com pouca instrução educacional. Portanto, são as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Vulneráveis à polícia, ao genocídio da população negra, que não à toa tem aumentado muito. A gente vê no Rio de Janeiro, em 3 meses, o Cláudio Castro já promoveu 300 mortes. E a gente vê também o encarceramento em massa aumentando e a gente vê a volta das comunidades terapêuticas. Então, minha fala vai mais nesse sentido, da gente refletir sobre, além da relação entre capitalismo e sofrimento, também as políticas públicas para lidar com essas pessoas em sofrimento. Elas geralmente são pagas, não pela gente que tem um pouco mais de privilégio, mas por pessoas que a gente diz que está lutando por elas, né? Então, é isso, pessoal. Camaradas extremamente pontuais no Quem tempo. é Jones Manuel? Caraca! Com muita alegria, chamo aqui então a Clara para estar compondo aqui a mesa com a gente. Que bom! O meu atraso, tá ligado? Desculpa o atraso, eu estou com dor de dente. Eu sei que parece uma desculpa do Bolsonaro para não ir no debate, mas está muito sofrido aqui mesmo. Eu estava tentando resolver isso, quase não vim. É um prazer estar aqui com vocês. Eu recebi o seu livro, gostei muito. Eu trouxe para você autografar para mim, mas acho que fiquei com vergonha. Mas agora eu falei, piorou um pouco. E devia ter ouvido as falas de vocês depois, eu escuto. Fiquei feliz e surpresa de ser chamada para esse evento. Porque... Bom, vou falar logo, tá, gente? Eu sou filha do PT. Mas eu não, já faz algum tempo que eu estou bem distante. Na verdade, assim, desde que eu me filiei eu estou distante. Eu imaginava que algumas mudanças poderiam ser feitas, mas não vai ter. Não vai acontecer. Já entendi. Não dá. Né? Não dá. E é isso. É foda, porque a gente espera e pensando nessas questões de saúde mental, assim, não existe um movimento, não houve nenhum movimento que não fosse da esquerda manicomial, que o PT faz parte dela, né? Infelizmente a gente vai ser expulso do partido, né? Nunca houve nenhum movimento de pensar como essas questões de saúde mental afetam a gente. Eu sou diretamente afetada por isso, apesar, né, de eu ser uma pessoa com um pouco mais de privilégios, assim, sou bipolar, medicada. Já passei por muitas coisas, já conversei com muita gente, já tive contato com gente que esteve em clínicas também, eu já tô falando pra caralho. Minha filha já foi internada. Minha filha adolescente já foi internada. E foi, acho que a pior coisa. Não foi numa comunidade terapêutica, foi numa clínica particular, mas não tem diferença nenhuma. Eles seguem os passos do AA, é tudo meio religioso, tudo, né? Tudo pensado assim. Nunca é pensado politicamente. As questões de saúde mental nunca são pensadas politicamente. Por ninguém, até porque quem às vezes está sofrendo essas questões não consegue nem enxergar a dor do outro ou alguma solução para isso, né? Está muito preocupado com a própria dor. Eu acho que essa é também uma das
estratégias do neoliberalismo de deixar a gente emburacado no nosso próprio umbigo, no nosso próprio sofrimento imenso e na nossa miséria e não conseguir criar diálogo com outras pessoas que estejam envolvidas nisso, envolvidas nessas questões. Aqui, né, o Haddad se orgulha muito do Braços Abertos. O que vocês acham do Braços Abertos, gente? Não tenho estudo para opinar sobre o tema. Não conheço o projeto. É um projeto da... Poxa, gente. Eu sei por cima, mas eu não tenho estudos para poder falar embasadamente. Eu sei que existe. Existia. Existia, verdade. Existiu. Mas é uma coisa muito falha também, né? Todos os programas que... Tô meio chapada de tamal também, tá, gente? Todos os programas que foram pensados sempre são atacando só o problema, né? Resolvendo não, mas tirando as pessoas da rua e dando uma solução muito pouco eficiente e tá resolvendo só apagando incêndio, né? E eu pensava que conseguiria talvez trazer essas discussões, agora talvez a gente consiga trazer essas discussões de como esse sistema nos massacra e como eu peguei o finzinho da fala do Eribaldo, mas eu penso muito assim também de como que a gente pode pensar para começar a resolver isso. Implodindo tudo é um jeito, acho que eficaz, mas agora não dá para fazer isso, né? Toda. Gente, desculpa, continue falando, eu vou intervir aqui, porque eu não estou conseguindo. Teve um apontamento que você falou que eu acho interessante para poder somar, que você falou que as questões de saúde mental que são tratadas na nossa contemporaneidade não são questões políticas, né? E elas não são mesmo, mas tem um objetivo para elas não serem, né? Porque a partir do momento que essa questão se torna uma questão política, ela tem que ser ressignificada para o tipo de sociedade que está aplicando essa questão, né? Então é claro que a questão de saúde mental, como nas comunidades terapêuticas, ou nas clínicas, nos hospitais psiquiátricos particulares, que têm uma entrada bonita, elas não partem de uma lógica política, né? Mas de uma lógica que visa normalizar sujeitos, né? Eu acho que isso é bastante interessante, porque quando a gente passa por isso, né? A gente quer um ideário de pessoa e ela tem que se comportar e ser de uma forma específica, né? Só existe... O Eribaldo estava falando sobre essa gestão dos excluídos e me lembra um negócio que, é claro, né? A gente vê os horrores que aconteciam nos campos de concentração nazistas como em Auschwitz, mas os nazistas não tiraram isso do cu, né? Eles tiraram isso de um outro lugar, e o nome desse lugar é Inglaterra, tá? Porque a Inglaterra... É quase, né? É isso, é que é isso, né? A galera do Partido Nazi falou, agora vamos à Inglaterra. Assim, na cara não, né, pô? Mas, desde a Idade Média, existe um conjunto de leis na Inglaterra que são as chamadas, é um nome fofo, Lei dos Pobres, né? Aí você imagina que alguma coisa boa vindo da Inglaterra não podia ser, né? Porque é isso, os caras não fazem nada direito, os caras inventaram futebol e perdem da gente. É isso, entendeu? Bom demais. Mas, o que era a Lei dos Pobres, né? Quando existia em alguns momentos específicos, isso vai se acentuar muito no século XVII ou no século XVIII, muitas pessoas que iam para os espaços urbanos e não tinham o que fazer no espaço urbano. Porque vai ter um contingente de pessoas que se mobiliza do campo para a cidade e acabam virando pessoas que não conseguiam ser adequadas nos espaços de trabalho, porque não existiam indústrias o suficiente para poder captar essas pessoas. Então o que eles criaram? Eles criaram essa chamada Lei dos Pobres, a primeira de 1344. A última foi abolida em 1947. Tá bom? O que dizia a Lei dos Pobres? Ela vai ter algumas adaptações, né, ao longo do tempo, mas basicamente ela vai criar no século XIX uma instituição que é conhecida como a Workhouse vitoriana. O que era a Workhouse vitoriana? Era literalmente uma forma de campo, era um campo de concentração, mesmo, da forma como a gente imagina que era um campo nazista. Que se consistia no quê? As pessoas entravam nessa instalação, elas tinham suas cabeças raspadas, seus corpos tatuados, e elas tinham que trabalhar. Exatamente como em Auschwitz. Talvez não tivesse as câmaras de gás, mas as torturas, as mortes eram
coisas bastante comuns. Então, por que esses ambientes foram criados? Exatamente para poder criar artificialmente uma forma de disciplina que colocasse esses sujeitos dentro de uma expectativa normal do que se espera de uma pessoa. O que se espera dela? Que ela trabalhe passivamente, né? Que ela trabalhe, que ela receba ordens, porque se ela não trabalhasse, se ela fosse... Então, quais eram as pessoas que iam para as workhouses, né? Eram pessoas que eram desempregadas, eram crianças, eram mulheres, todos da classe trabalhadora que ficavam nesses espaços para produzir, né? E aí tem, claro, empresários industriais que ganharam muito com isso, mas essa parte, né? Não precisa falar dessa parte, né? Isso fica só debaixo do tapete. Então eu acho que é interessante porque as políticas que a gente tem de saúde mental são políticas que não visam esse tensionamento, né? Não entendem que essa tensão que é gerada na produção de sujeitos idealizados não é uma questão particular aos sujeitos, mas é mesmo uma questão política, né? Uma questão que é um tipo de sociedade que produz esse tipo de sujeito. E você não pode, dentro de uma máquina que está funcionando, você não pode ter uma variação, né? Você não pode ter um mecanismo que funcione fora de um lugar onde ele foi determinado para funcionar. E aí você produz, né, esse tipo de sujeito que é patologizado, que se torna uma doença social, e ele passa a ser o excluído, né? Ele passa a ser o vadio, o vagabundo, o ladrão, o assassino. Ele vai para um campo que não pertence mais a essa idealização de uma normalidade, né? E eu acho que vai muito por esse caminho, porque para a gente poder pensar uma questão de saúde mental, que seja efetivamente questionando a lógica manicomial, é preciso que a gente repense a própria fundação política da qual a gente nasce, que é uma fundação manicomial, né? Hospitalar, é uma fundação prisional, enfim, né? Escola é isso, né? Acabei de perder meu emprego. Tem uma questão de gênero muito gritante também nisso tudo, porque... Meu Deus, um gato. Historicamente, as mulheres eram encarceradas assim, porque não queria casar, porque estava meio esquisita, porque o marido estava cansado dela, né? Mas eu não sei, pelo menos o que eu estudei disso, assim, elas eram só inviabilizadas, não eram usadas como força de trabalho, assim, mas elas eram encarceradas e torturadas, né? Davam um choque. Então, quem não era doida ficava, né? Mas tem um livro que é muito bacana, chama 10 Dias em um Manicômio. Agora eu esqueci o nome da mulher. Eu também. Mas muito bom. Bly é o sobrenome dela. Ela era uma jornalista e nos anos 40, assim, e o editor dela era o Joseph Pulitzer. E ele deu a ideia para ela de ela se internar no manicômio. Então ela fingiu um surto e foi internada, fingiu um surto, gente. E aí nessa época passava por juiz, passava por tudo. E não precisa de muito, né? Não precisava de muito. E aí quando ela chegou lá, ela descobriu que a maioria das mulheres que estavam lá não tinham nem nada. Elas só tinham saído do quadradinho reservado às mulheres, que é bem restrito, né? Era e ainda é. Nelly Bly. Obrigada. Tem um detalhe importante, que é, por exemplo, a Hannah Arendt fala, né? Vou trazer Hannah Arendt aqui nesse momento, mas é isso. Ela fala que os nazistas começaram a experimentar as câmeras de gás, o modelo que eles aperfeiçoaram, né, de campos de concentração nos manicômios alemães. Né? Então, a forma de gestão manicomial, ela é muito antiga por conta do alienismo, etc. E ela serviu de base para produção, não é à toa, né? O pessoal faz meme com isso, né? De Foucault com a prisão, mas mais importante do que a prisão para Foucault é o manicômio. Né? O manicômio é a lógica talvez mais importante. E isso que tu falou de a pessoa não tem nada e a pessoa enlouquece lá dentro, isso é completamente verdade. Assim. Esse livro é maravilhoso, leiam. Mas se vocês observarem,
a lógica do manicômio, como funciona, não tem como você não enlouquecer. E ainda mais, por exemplo, lá eu moro numa periferia de Recife e, vamos dizer, se uma pessoa sair na rua gritando, vem a polícia, pega e leva para um CAPS, tal, tá lotado e tal, vai parar na comunidade terapêutica. Massa. Agora imagine que, sei lá, seja uma mulher que surtou, uma mulher negra, uma periferia surta, e ela vai ser levada, vai ser dada como esquizofrênica, provavelmente, né? Porque um surto vai ser facilmente encaixado como esquizofrênica. Vai ser facilmente dada como esquizofrênica, e aí chega lá, na verdade ela só estava chegando em casa, não tinha arrumado um dinheiro para dar de comida para os filhos, não tinha como pagar o aluguel, etc. Qualquer pessoa normal vivendo essa situação todos os dias, a chance da pessoa ter um surto, sei lá, surtar, dá uma pirada mesmo, assim, a chance da pessoa ter um surto é muito grande, não significa que a pessoa é esquizofrênica. E aí você tomando remédios, sendo tratada como um lixo no manicômio, como subgente, você vai perdendo a sua humanização, porque literalmente o manicômio desumaniza a pessoa. Lá em Recife tem uma comunidade terapêutica, Instituto Manassés, foi fechado por denúncias de tortura e trabalho escravo. O Instituto Manassés, eles passavam nos ônibus vendendo kit de bombons e chaveiro e tal, e aí todos falavam a mesma coisa. Eu sou do Instituto Manassés, conhecereis a verdade vos libertará, etc, etc, etc. Então todos falavam a mesma coisa. Na verdade, eles estavam ali a uma lavagem cerebral, né? Mas essa lógica, por isso que eu atento muito, porque parece que, porque a gente não tá louco, porque a gente enlouqueceu, que talvez a pauta manicomial seja secundária. Mas ela não é. A forma como a gente lida, historicamente, a forma como a gente lida com a gestão dessas pessoas excluídas, o louco, o negro, a mulher, a comunidade LGBT, etc., ela dita muito de como é gerida a normalidade. Em última análise, o sujeito normal, ele só surge porque surge primeiro o anormal. O desviante, né? Então, o homem hétero, ele surge da mulher. O louco, o anormal, o normal surge do louco. O branco surge do negro, né? Então, Fanon vai falar isso, por exemplo, né? Então, se você analisar, é uma gestão, inclusive, de como nós produzimos sujeitos. Então, não dá para simplesmente a gente achar que não. Não é à toa que Bolsonaro, Temer, etc., tinham uma paixão enlouquecida por legalizar ao máximo os hospitais psiquiátricos, etc., né? Isso continua, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é um antro bolsonarista, é completamente favorável e assim por diante. Então, por isso que esse cuidado tão grande de prestar atenção nisso que eu chamo dessa esquerda manicomial. É uma esquerda que, sob a desculpa, quando eu digo que é sob a desculpa, é porque o evangélico pobre, ele não debate a questão da comunidade terapêutica. O problema dele com a igreja é outro. Então, essa desculpa da comunidade terapêutica, você não está dialogando com o evangélico, você está dialogando com o pastor ladrão, que tem a comunidade terapêutica. Então, para a gente ter um pouco de cuidado, né? Só vou fazer então só mais uma questão que eu acho que vale a pena a gente se questionar, que é, por trás de toda a produção de normalidade, como o Eliber apontou, tem que haver aquilo que é considerado desviante, né? E eu acho que a subjetividade do capitalismo contemporâneo, nessa sana de produzir indivíduos cada vez mais em si mesmados, né, nos coloca um pouco nesse lugar de que a normalidade é esse individualismo que nos cerca 24 horas por dia. Então a gente perde um pouco a nossa capacidade de entender dinâmicas como dinâmicas políticas ou coletivas, porque a gente está nessa seara de guerra de todos contra todos, tentando sobreviver materialmente, né? E não é à toa que é nesse momento em que a gente vê um ataque, né, muito acentuado aos direitos da classe trabalhadora, às condições materiais da classe trabalhadora, que essas instituições voltem, né? Porque se a gente tem um conjunto de indivíduos que veem nas relações sociais e veem algum estranhamento, né, sentem alguma
É isso, né? Ah, a pessoa tá puta porque ela tá desempregada, né? Não, mas ela não pode ficar puta por isso, porque o desemprego é uma questão estrutural de como a gente tá lidando com isso. Então, o que a gente volta? Então, se ela não tá pensando nisso, o que eu vou fazer? Eu vou patologizar essa condição e que, mais uma vez, vai retornar e acabar pegando nos grupos que são mais expostos socialmente, né? Não é à toa que as comunidades terapêuticas, coincidentemente, vão sempre abarcar os mesmos grupos sociais. Da mesma forma como as workhouses, os hospitais psiquiátricos, as prisões, vão abarcar também esses sujeitos que, em alguma medida, possam representar alguma forma de ameaça a essa hegemonia de pensamento, né? A essa hegemonia de como estar no mundo. Aí o Fanon vai falar sobre isso no Pele Negra, Máscaras Brancas. A gente tem essa insistência de que só existe a produção de uma ideia do diferente como um invasor, né, como um inimigo, porque existe um processo de construção ideológica que produz essa imagem, né, que produz esse tipo de... que reproduz essa lógica. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma sociedade racista como os Estados Unidos, para pegar um exemplo bem né, o que a gente vê nos anos 20 e anos 30 é a Ku Klux Klan como um partido de 2,5 milhões de membros. Por quê? Isso é um dado, isso é uma coisa maluca. Os caras faziam paradas em Washington que pegavam as avenidas inteiras. Isso visto a partir de uma ótica de normalidade. Por quê? Porque existe uma produção cultural, uma produção política que legitima isso. Por isso que o debate, para que a gente quebre essa ideia de anormalidade, não é tornar todas as pessoas normais. Deus me livre ser normal. Isso é o ateu, né? Deus me livre ser normal, né? Mas a gente precisa entender que essas questões não são questões ligadas a encontrar um ponto-chave em que vai todo mundo estar no mundo de um jeito confortável, né? Porque do útero para fora é só desgraça, é só sofrimento, é ladeira abaixo. Mas que a gente possa pelo menos pensar essas questões a partir de um viés que nos faça questionar essa ordem, né? Porque o que produz a ordem dos normais, né? De uma normalidade, não é uma ordem que é feita através do livre mercado, né? É a melhor oferta que nós temos, né? É esse conjunto de coisas. Porque para a gente produzir normalidade, alguém tem que ser considerado anormal. E para alguém ter que ser considerado anormal, o que a gente faz? A gente interna, a gente mata, a gente dopa, a gente tira a mão, a gente manda para fora da sala de aula, a gente reproduz mecanismos que visam impor uma forma específica de normalidade. E aí, ainda mais aqui, né, nessa sociedade em que a gente está ensimesmado 24 horas por dia, eu tenho que a todo custo manter essa normalidade. Porque senão eu vou ser um estranho, eu vou ser um diferente. E aí eu me torno descartável. E aí a gente vê que a lógica Foucaultiana, né, dessa ideia do encarceramento, ela agora convive com essa subjetividade neoliberal. Né? Então é um erro a gente dizer que uma forma de subjetividade superou a outra. Não. Elas agora atuam em conjunto. Só que antes do sofrimento e o castigo que era feito por uma entidade externa, que é o guarda, o professor, o médico, o psiquiatra, enfim, agora essa gestão do sofrimento também é realizada por nós mesmos, né? Porque fica um pouco complicado a gente pensar em novas formas de escapar do sofrimento se a gente está o tempo inteiro sofrendo materialmente porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tá ligado? Então toda essa perspectiva de destruição das condições materiais, ela é feita exatamente para isso. Para que a gente se degladeie por uma perspectiva de normalidade que só pode ser colocada através da violência, do colonialismo, da exploração capitalista. É isso aí. É uma noção de normalidade que não existe, que nunca existiu e que nunca vai existir. A gente sabe que... Bom, o Brasil é o país que mais vende ansiolítico no mundo. Quando eu me deparei com esse dado, eu fiquei muito chocada, assim, eu não imaginava. Mas o que o ansiolítico é? Ele é barato, né? Ele é uma coisa que não vai resolver a raiz do problema, né? Não existe ainda remédio para o neoliberalismo. Então... Tem. Chama marxismo-leninismo. Esse é o remédio, marxismo-leninismo. Certo, tem razão. Desculpa, eu doutrinei, desculpa. Bom, pelo menos não vem em cápsulas, tá? Exatamente. Ah, que sonho.
Botar na caixa d'água da galera. Cada remédio é um livro do Lenin. Leninol, 5 miligramas, uma vez por dia. Nossa, acabou o problema. Em um mês, o Brasil vira comunista. Ai. A gente aqui no Brasil está cada vez pior, a gente está cada vez mais doido, né? Pandemia mais Bolsonaro e amigos destruíram a saúde mental. Gente, alguém está bem? Sério? Vocês conhecem alguém que está bem? Porque é bom, então, se cortar as relações com essa pessoa, porque não é possível. Qual seria, você acha, uma solução fora a solução já citada, para dar uma melhorada no estado, na condição que as pessoas se encontram, né? Porque isso leva as pessoas ficam violentas também, né? Violentas entre si, enfim, tudo está levando à violência. Tá? Aliás, a violência é bom às vezes, né? Mas não, às vezes não tem jeito. Pô, não, é isso, não é. É isso, o terceiro mundo que o diga, né? Tá bom. Então eu respondo agora. Vou aproveitar a pergunta da Clara e abrir aí para mais 2 perguntas pra gente. Opa, já foi. Vou abrir, já foi. Você pode falar, depois a camarada de blusa preta. Fechou? É bom vir aqui, Você Carlos. quer pra gravar? Isso, pra pegar certinho. Senta aí na cadeirinha. Senta na cadeirinha Eu queria trazer uma coisa que foi citada lá no início, que é sobre a crença que é possível acabar com as contradições do nosso corpo social e como isso é impossível. Tem uma citação que eu gosto muito do Amilcar Cabral, que ele fala da questão da unidade, tipo, não sei se os camaradas entenderam, a gente vai brigar entre a gente, né? Se não tivesse diferença, aí não teria problema de unidade. Tem problema de unidade porque tem diferença. E nesse momento em que cada um quer muito encontrar a perfeição nas coisas, ser o perfeito marxista-leninista, ser o perfeito revolucionário, como vocês enxergam que é o caminho para a gente conseguir começar a trabalhar mais junto e menos com essa mentalidade de silos perfeitos, puros, etc. Principalmente pensando que agora a gente tem uma massa muito grande formada num contexto de pandemia, num contexto isolado, num contexto de redes sociais, que não teve essa construção social de estar junto com outras pessoas, de um partido, de uma organização, etc. Qual é o caminho? Tirando, claro, dizer para as pessoas se organizarem, que é o simples, mas assim, em mais larga escala, o que a gente devia estar fazendo? Meu nome é Daniel, sou do Carioca, sou do Rio de Janeiro e sou da unidade classista. Fui autorizado a abrir para mais 2, então para os 2 camaradas aí que... Quem quer vir primeiro? Pode vir. Boa tarde, eu sou o Gustavo, sou aqui de São Paulo mesmo. E uma fala que me chamou a atenção foi quando o Eribaldo falou sobre como a gente enxerga o outro e que numa lógica neoliberal a gente enxerga o outro ou como um aliado que vai confirmar o nosso valor social ou como um inimigo que vai diminuí-lo. E apesar de críticos, todo mundo aqui está inserido nessa lógica, a gente não é alheio a ela. E me tocou um pouco porque, de certa forma, eu acho que é isso que a gente faz, até mencionando o que o Gustavo falou no começo, são pastores convertendo quem já está convertido. A gente veio, né, na busca de uma certa confirmação aqui também. E a minha pergunta é, para que outras formas de olhar o outro a gente deveria estar buscando? Porque mesmo crítico a isso, inserido numa lógica neoliberal, eu ainda enxergo, para mim não tem uma outra forma clara. De certa forma, eu acho que até isso que a gente veio buscar, né? Um viés de confirmação da nossa teoria, da nossa organização,
Porque, claro, se fosse o Karnal debatendo com o Pondé o mesmo tema, eu duvido um pouco que a maioria estaria aqui. Então a gente vem em busca, né? Por quê? Exatamente. O que a gente fez pra você? Não vamos julgar o fetiche das pessoas. Não pode julgar o fetiche do coleguinha. Se a pessoa quiser ir ver Karnal e Pondé, a pessoa pode. Não julgando, mas enfim, a gente veio buscar justamente um debate de pessoas alinhadas à nossa teoria e ao nosso viés. E eu queria saber de que forma vocês acham que a gente poderia enxergar o outro, né, fora dessa ótica. Obrigado. Valeu, camarada. Chama aqui agora, camarada, para fazer a nossa última pergunta. Sabe quem vai começar? Gustavo. Boa tarde, meu nome é Marina. Eu, inclusive, participei do História Cabeluda lá no comecinho, falando de colonialidade. E aí, falando disso, né, de colonialismo. E aí eu queria que vocês, talvez, desenvolvessem um pouco mais esses argumentos sobre a questão do cristianismo, porque eu vejo muito isso, como, não sei, eu concordo que é meio bizarro, assim, esse papo da esquerda dialogar com os evangélicos, porque é um grupo aí que está, né, angariando as massas, sendo que justamente o cristianismo veio imposto pela colonialidade. Não é nem parte do problema, é o princípio do problema todo que temos no Brasil. Né? Papéis de gênero, e, enfim, monogamia, estruturas familiares, questões linguísticas, tudo veio pela colonialidade, e aí a gente vai ficar abraçando os evangélicos porque eles estão diante das maiorias, as igrejas estão ajudando as pessoas. De que maneira estão ajudando as pessoas, tornando-as mais submissas a todo esse sistema? Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigada. Obrigada, camarada. Erivaldo! Contagem regressiva agora. É quantos minutos? 5, camarada. Cada um faz uma pergunta, pode ser? Não? Eu vou tentar fazer uma fala. Enfim. Então, acho que tem um ponto importante que são três perguntas muito complexas, assim, para começar. Mas tem um ponto que eu acho que quando a gente vai pensar esse processo de emancipação e de diálogo com as pessoas, a gente tem que entender. Eu acho que, a gente precisa levar a sério o que a gente diz. A gente diz assim, o Brasil está tomado pelo fascismo. A gente tem noção do que isso significa, ou a gente fala isso de maneira retórica? Porque o fascismo é algo sério. Então, quando a gente diz, o neoliberalismo está acabando com o mundo vai se acabar com ameaças climáticas, etc. A gente acredita mesmo nisso, ou a gente fala isso de maneira retórica? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de unidade da esquerda, é claro, nunca existiu, nem vai existir, uma unidade homogênea, linda, perfeita das esquerdas. Não vai existir, o pau vai cantar. No normal. Mas é preciso que haja alguns pressupostos importantes, principalmente no sentido conjuntural. Se a gente acha mesmo que o capitalismo está acabando com o mundo, que o mundo vai se acabar daqui a pouco, etc., veja, não se trata mais de uma luta pelo comunismo, pelo anarquismo, pelo socialismo somente, ainda que fundamentalmente tenha que ser, mas é uma luta pela nossa sobrevivência, pela nossa vida imediata. Ou seja, não dá para dizer assim, vamos esperar aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente resolve isso. Não vai ter daqui a pouco. Então a gente está lidando com esse imediato, com esse imperativo do mundo. Não é porque eu quis, não é porque Lenin quis, não é porque Marx quis, não é porque o PCB está afim de... a gente acordou hoje afim de fazer uma revolução, velho. Não foi por isso. É porque é um imperativo do mundo, não que não fosse antes, na época de Lenin, mas hoje ele se torna dramático. Porque é literalmente uma questão de futuro da humanidade. Ou então a gente abre mão desse diagnóstico de que nós estamos vivendo no fascismo, de que há a crise climática e etc. Então acho que alguns pressupostos têm que partir daí. Um outro pressuposto, eu acho que é quebrar um pouco essa ideia de unidade enquanto algo puramente hegemônico, etc. A gente tem que entender que toda unidade, Hegel, grande Hegel aqui, sempre que eu falo dele tem que fazer essa louvação. Hegel, ele dizia que toda unidade ela é uma unidade de contrários. A grande sacada do liberalismo é tornar a unidade algo identitário. Ou seja, A igual a A, B igual a B. Isso é a ideia clássica de identidade na filosofia. A grande ideia do liberalismo é dizer que
O indivíduo ele é dono do seu próprio corpo, portanto, tudo que é exterior é estranho. Então, ele e o exterior são estranhos. Então, toda unidade só pode ser dada e pressuposta a partir de uma ideia de unidade imediata. Então, é possível haver unidade na contradição, uma unidade dialética, que seja produzida, que a gente faça com que as contradições sejam produzidas. Para isso, entrando na questão do diálogo, cabe a gente entender que não necessariamente, e isso é um ponto fundamental, não necessariamente a gente precisa militar tendo em vista uma imagem pré-definida. Porque isso pode gerar uma desilusão, que gera um pouco o que Zizek chama de uma esquerda ultracrítica. E é foda que Zizek faz um bom diagnóstico, que ele mesmo faz merda. É difícil, viu? Que é uma esquerda ultracrítica, que é a esquerda cria uma imagem do que é uma revolução perfeita, uma sociedade perfeita, e a partir desse viés de confirmação ela vai indo, e quando vê que a realidade não se adequa à imagem que ela criou, ela começa a criticar tudo e todos radicalmente, buscando um traidor, buscando alguém que não é suficientemente revolucionário e assim por diante. Isso também faz com que a gente milite num sentido de confirmação utópica. Ou seja, eu estou aqui para buscar aquilo que me confirma. Mas militar, em última instância, é produzir o inimaginável. Aquilo que a gente não está esperando produzir. A militância verdadeiramente revolucionária, ela produz um mundo que nós não sabemos qual é. A gente vai lidar com o problema da revolução um dia depois da revolução. E todos os problemas que a gente está vivendo aqui, racismo, machismo, LGBTfobia, contradições sociais, desigualdade, problema de moradia, de metrô, etc., vão continuar. Ou vocês acham que a gente passar o cerol na burguesia, no outro dia o país vai amanhecer em flores? Não vai. E aí, por último, cabe também, para concluir de verdade, cabe a gente entender que quando a gente dialoga, por exemplo, a gente diz assim, vai dialogar com os evangélicos, esse é o ponto. A gente dialoga com os evangélicos pelo fato deles ser evangélicos. Esse é o erro. A gente dialoga com as pessoas pela identidade delas. Mas não é isso. A pessoa evangélica, por exemplo, lá no meu bairro, muita gente é evangélica. Então a pessoa pega e diz, na paz do Senhor. Eu digo, na paz do Senhor, irmão. Eu confirmo aquilo. Porque ela não está falando isso pro meu mal, nem nada. Mas eu não dialogo com a pessoa porque ela é evangélica. Mas porque ela pega o mesmo ônibus que eu, e o ônibus demora 30 minutos para chegar, porque a passagem está cara, porque o pão está caro, porque a comida está cara, porque não tem esgoto, porque a barreira caiu e a gente teve que tirar na mão junto. Evangélico, gente de esquerda, de direita, que votou em Bolsonaro, e os cacetes, todo mundo estava junto tirando barreira que caiu da rua. Então você dialoga com as pessoas no imediato da vida delas, naquilo que torna você e ela igual. Vocês são trabalhadores. O fato dela ser evangélico é secundário, da qual você tem que respeitar sem menosprezar. Mas no fundo, nós somos trabalhadores. Essa é a ideia da universalidade da classe trabalhadora, né? Cadê? Tá ali, a Marina. Vamos lá. Eu acho que essa questão do diálogo com os evangélicos, os próprios pastores, as lideranças evangélicas não querem que a gente tenha esse tipo de relação. Eles querem que o evangélico segregue todo mundo que não é evangélico, né? E que não está vivendo de acordo com Deus, sei lá como fala. Mas eles conseguem fazer isso, especialmente quando eles colocam os candidatos deles como os salvadores, né? Então, assim, isso aqui é o certo. Se você não fizer isso aqui, você não está seguindo o caminho divino de Deus. E é muito difícil conversar com essas pessoas, porque elas veem os pastores e essas lideranças evangélicas como quase uma divindade, uma coisa assim, né? Não à toa tem tanto abuso dentro da igreja, porque a pessoa que está, o fiel que está lá na igreja, que está dentro dessa bolha, né? Que é uma bolha mesmo, a pessoa acha que tem que obedecer, né? Essa lógica de servidão que se cria na igreja precisa ser quebrada com um diálogo muito,
muito estratégico e muito delicado da nossa parte, assim. Eu que sou macumbeira, tenho um pouco menos de paciência, mas é necessário que a gente faça isso, assim. E sem demonizar as lideranças deles, infelizmente, né? Mas a gente precisa criar uma estratégia de fazer isso. Eu acho que através desse diálogo aí, não está falando porque é evangélico, está falando porque é trabalhador, porque é uma pessoa que está ali no teu convívio, na tua vida, estão no nosso entorno. Assim. Tem que ser um diálogo muito delicado. Não falei nada, né, gente? Mas só pensei aqui. Não, eu acho que é muito complicado esse momento que a gente está vivendo, porque vocês já viram o Exército da Universal? Eita, saiu um vídeo lá de Recife. Então, os caras estão, sei lá, cara, militarizando a igreja. É uma coisa assustadora, assim. E, gente, eu já trabalhei na revista Fórum, tá? Eu tenho muitas coisas ruins na minha vida. Mas na época que eu trabalhava na Fórum, eu achei esses vídeos aí. Mas era aqui em São Paulo, não era aqui no Rio. É assustador, é muita gente, e eles dão a igreja faz uma coisa que é foda, que eles dão assistência pra galera. E a galera que não tem nada se contenta com aquele abracinho e aquele tapinha nas costas ali, né? Ou a pessoa que está desesperada consegue uma cesta básica, consegue roupa com a igreja. Então eu acho que é muito da nossa parte se organizar também para, né? Como é que existe uma desreligiosizar essas coisas, essa maneira de dar uma assistência para a população. Eu não acho que assistencialismo é péssimo, assim, mas tem que ter algum jeito de trazer essas pessoas para o nosso lado. Né? Tem uma questão que é fundamental, que eu acho que as pessoas... vou tentar fazer uma intersecção para ser breve. E vou falhar miseravelmente. Mas foram feitas muitas perguntas de como a gente pode estar inserido nesses espaços, né? Como estar ali. E eu acho que as pessoas que frequentam, e isso é 100% um achismo, mas a gente pode ver como é essa perspectiva que essas pessoas se tratam entre elas, esses grupos que frequentam esses espaços querem respostas. É isso. Essas pessoas... Isso, elas querem respostas para os seus anseios. Eu acho que isso é fundamental. Porque é nesse processo de acolhimento intermediado por um ser metafísico, que é a divindade, e isso é muito louco, né? Porque Deus tem a resposta para os seus problemas. Ele tem, né? Só que o que acontece é que essa condição que a pessoa se coloca, em que ela é escutada por essa entidade, a permite, de certa forma, compartilhar o seu sofrimento, né? O que é o confessionário, se não isso, né? O que é o espaço da dedicação desses grupos a isso, de alguém está precisando de cesta básica, alguém está precisando de alguma coisa. Existe um sentido coletivo de mobilização gigantesco. É um negócio muito grande, é muito forte. Mas esse sentido de coletividade só pôde nascer na ascensão das neopentecostais da teologia da prosperidade no Brasil nos anos 90, porque existiu uma carência material na nossa sociedade. E o Estado, claro, o Estado burguês, não supria essas carências. Ele não estava lá para isso, né? Ele estava lá para acentuar essas carências, para poder garantir a exploração daqueles grupos. Então eu acho que uma forma para a gente poder refletir e talvez pensar como a gente pode estar junto com o outro, com essa diferenciação, é trazer essa perspectiva de que a gente não tem a resposta definitiva. A gente não tem. Não tem. As pessoas escutam, né, ou, enfim, falam com Deus, com o pastor e tal, porque ele traz esse anseio da escuta e o pastor diz o que ele quer ouvir, né, o que essa pessoa quer ouvir, que é puro sofisma, que é pura retórica. Só que para a gente poder para a gente poder disputar esses espaços, é um negócio que eu falei outro dia até no Instagram e eu fui um pouco... Não
não foi achincalhado não, mas as pessoas ficaram meio assim e tal, que é como a gente vai estar nesses lugares, como a gente vai poder literalmente invadir esses espaços se a gente não estiver disposto a construir junto com essas pessoas. Não tem como. Não tem como. Então, o que é necessário fazer? É importante divulgar a mensagem do marxismo, leninismo nas internets, não sei o quê, parará, piriri, pororó. Só que é importante que a gente também se mobilize dentro das nossas organizações para cumprir tarefas. Para estar nos lugares fazendo coisas efetivamente. Senão a gente vai ficar, ou por um lado, num eterno ciclo de tarefeiros eternos, que a tarefa fica girando em torno do comendo o próprio rabo, ou numa masturbação intelectual permanente para poder pensar as questões e pensar a subjetividade e tal. Porque tudo isso aqui que a gente está trazendo, como ele falou, tudo isso é muito massa, a gente poder se armar com essas questões críticas, se armar com essas perspectivas teóricas, com esses debates, só que isso não serve para nada se a gente não se mobilizar materialmente. Nada, não serve para nada. Não serve pra nada. Coloca no currículo que você veio para cá, bonitinha, tirou foto, livro autografado, e aí a linha performática do militante está cumprida. Acabou. Agora você pode ir para casa e dormir com a consciência tranquila. Então, para que a gente possa ocupar esses espaços, é preciso que a gente esteja inserido dentro dessas comunidades, ou que a gente pelo menos entenda que aquele sujeito que fala um montão de groselha sobre religião, sobre Bolsonaro, sobre isso, sobre aquilo, também é um sujeito. Também tem anseios. É foda? Claro que é foda, mas tem um certo calvo aí que falou para as pessoas que paciência é uma virtude revolucionária. Porque se a gente não souber ter esse tato para tratar as pessoas, para trazer essas questões, né, para ouvi-las e estar ali junto com elas construindo, então a gente está reproduzindo a lógica de pregação para convertido. A gente está reproduzindo uma lógica de que a gente se encerra na gente mesmo. E é isso, né? Enquanto a gente não se inserir nos espaços, disputar esses espaços, construir nesses espaços, e é fazer trabalho merda. E é panfletar, e é ir fazer tarefa na puta que eu pariu, é ir longe de casa, é construir no sindicato, é construir na juventude, é construir nos coletivos, é ir em debate, lá. É chato, é chato. É. Mas, porra, não é um passeio no Parque da Turma da Mônica. Não é isso. Porque as condições que a gente está inserido aqui, na subjetividade, que são criadas pela nossa materialidade, só podem ser radicalmente mudadas na materialidade. Sabe? Não é o espaço da universidade e os seus debates incríveis sobre... Fala um negócio legal aí que eles falam na universidade, porque eu não sei nada. Não tem, pronto. É isso, não tem. Não tem. Porque isso até é um negócio que o Jônio já apontou num vídeo que ele fez sobre debates sobre a esquerda brasileira. Se a gente ficar encerrado nesse espaço eterno de a gente pensar, que bonito, a gente não sai do lugar. E a gente tem que entender uma outra coisa. Ninguém tem que acertar. Não há obrigação do acerto. Eu acho que isso é fundamental, porque se a gente seguir por uma perspectiva de acerto, de o que fazer, né? Tá aqui, ó, a receita, pronto. A gente se dogmatiza. A gente se enrijece. Então, o único jeito da gente estar inserido, construir, se movimentar, é a gente errando. É a gente estar nesses espaços e se constituir como alguém que entende que algumas coisas vão dar certo, como a gente esperava, não dá certo, mas sai como a gente esperava, e outras não. É igual andar de bicicleta. Você vai cair. Mas é isso, a partir do que você vai aprendendo nesse processo, você aprende a andar. E aí você reproduz isso. Agora, se a gente ficar nessa ideia de que daria para construir uma revolução do jeito que eu gostaria que ela fosse, aí o problema é fundamental, né? Porque isso não é materialismo, isso é idealismo. E a gente, daria um bom roteiro. Mas o que a gente precisa o que a gente precisa fazer é estar nos espaços. É a gente estar fisicamente. Porque no Twitter, na rede social, no YouTube, parará, piriri, pororó, muito massa. Mas a gente tem que sujar as mãos. Porque os caras lá de 17, de 1871, sujaram as mãos. A gente tem que começar a sujar as nossas se a gente quiser ver alguma coisa sair desses escombros, né? Talvez seja, enfim, o
problema candente do nosso movimento. Né? É isso. Obrigado. Gente, que homem! Gente, como o debate está massa demais, recebi aqui no meu ponto a autorização da gente conseguir abrir mais duas perguntas. Eu só ia priorizar a camarada que ia fazer primeiro. Duas perguntas aí já faz a resposta encerrando, pode ser? Tá. Mas a gente vai beleza. Ir andando também, se quiser responder. Se o pessoal quiser responder também. É melhor, né? Então tá, a gente chama mais dois. Fechou? Pode ir, camarada. Único de microfone. Queria saber um pouco a perspectiva de vocês sobre um movimento que eu tenho percebido, assim, de um resgate de uma teórica, de uma pseudo-identidade nacional. Então, hoje a gente escuta as rádios em São Paulo, Rio, Recife, grandes capitais, é música dos anos 90, é música dos anos 2000. Você vai em alguns rolês da esquerda, é música dos anos 90, dos anos 2000. Na TV tá passando Pantanal, e que é o que a grande massa assiste. Porque o que me preocupa é que essa galera bolsonarista que a gente vai dialogar, ela consome uma outra coisa. Ela não tem a menor noção de nada que a gente está falando aqui. Ela não está no Twitter, ela não está vendo História Cabeluda, ela não está... Então, para dialogar, eu acho que a gente está fazendo a mídia golpista com, enfim, Record e a mídia neopentecostal, que ganhou bastante espaço nos últimos anos. E aí eles estão tentando reverter isso um pouco, voltar a ser a mídia hegemônica, tentar resgatar uma identidade nacional que parece que o futebol não funciona mais. Então, eu queria saber de vocês, assim, o quanto isso forja a subjetividade e o que a gente poderia fazer com relação a isso. Citou futebol, Gustavo, fica... Que é isso? Futebol gosta mais do que joga cartola. Tô liderando, tá? Oi, meu nome é May. E a pergunta que eu ia fazer é a respeito disso, da gente ser um sujeito ativo e como conseguir dialogar, já que o neoliberalismo faz a nossa subjetividade ser tão atomizada, a gente se construir enquanto indivíduo, pensando, eu sou LGBT, eu sou isso, eu sou fã de tal grupo, eu torço para qual time. E chega num ponto que, sim, algumas são lutas, outras são só... outros tipos de fazer, de ter sua subjetividade, principalmente no espaço hoje, né, da internet, e como, pensando num momento que tudo está tão violento, que as comunicações estão tão violentas, como conseguir ser um sujeito ativo, dialogar com o outro, conseguir construir espaço de diálogo, principalmente depois da pandemia, como... se propor a isso sem afetar também a saúde mental, porque eu sinto, falando por mim, eu me sinto cada vez mais fragilizada, e como que eu colocaria no centro de uma discussão, não isso, mas tentar dialogar com outra pessoa de outros grupos, colocar essas contradições em xeque sem se afetar, sem se fazer mal, mas sabendo que isso é importante. Essa era a minha pergunta. Oi, gente, meu nome é Suzana, obrigada. A minha pergunta, acho que vai um pouco na linha do que o Eri estava falando sobre a construção de subjetividade no capitalismo, porque eu entendo essa questão de que a individualidade e o individualismo não são as mesmas coisas, né? A gente tem que pensar isso sob perspectivas diferentes. Mas eu acredito que essa ideia da subjetividade capitalista ela tem tanta força porque ela tem uma potência dessa ideia de você pode ser o que você quiser, você faz a sua vida, você faz a sua história, você faz o seu caminho e tudo. E, por outro lado, às vezes parece que a esquerda é meio castradora, né? É uma esquerda, assim, de uma vida que tem menos, de uma vida que te dá menos liberdade, a vida é quase uma ideia cristã do sofrimento, assim, né? Acho que às vezes a esquerda caminha um pouco para esse lado. E, querendo ou não, eu acho que, pensando numa perspectiva do capitalismo, o capitalismo é quase uma política, uma subjetividade do tesão, do gozo, da alegria, do divertimento. Então, qual é o caminho para a esquerda pensar? Se é possível pensar numa nova subjetividade, sem que seja essa da castração, do menos,
Porque eu vejo, por exemplo, no movimento feminista, que eu lembro quando eu estava na faculdade, que me chamou foi a ideia de lugar de mulher é onde ela quiser. E isso tem uma potência, isso atrai, né? E tem alguns marxistas que falam sobre isso, essa ideia de você injetar quase que um tesão mesmo dentro da discussão política, né? Que tem que ter um desejo, porque se é só repressão, se é só tristeza, se é só desgraça, eu vejo muita gente, inclusive, hoje falando, cara, eu não tenho vontade, eu não quero saber notícia, eu não quero militar, eu tô acabado. Então, eu acho que eu queria perguntar para vocês como que a gente combate uma subjetividade que é tão poderosa, que é tão... que, querendo ou não, ela move a gente para frente. As pessoas estão acordando todo dia para ir trabalhar e para viver, estão tomando remédio, mas estão aí, estão saindo, estão vivendo. Então, como que a gente constrói uma nova subjetividade sem ser castradora e ser potente e também que engaja a gente? Enfim, é isso. Obrigada. Boa, camarada. Obrigada pelas perguntas. Vou passar e aí a gente faz o esquema de 5 minutos e a gente aproveita a consideração final. Com aquela margem de erro. A margem de erro do Jones é 25 minutos entre 5. Brincadeira, Jones. Um grande abraço. Não é brincadeira, não. Vocês veem, seus amigos, né, Jones Manuel? É isso. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer, que a May perguntou, se existe uma possibilidade da gente se mobilizar sem que haja um desgaste do nosso psiquismo nesse processo. Categoricamente, não. É absolutamente impossível. Mas é impossível não porque a gente é dotado de uma incapacidade para se blindar contra isso. Mas porque se a gente está questionando a subjetividade dominante, é como se a gente estivesse remando contra uma maré. É isso, a gente está fazendo um movimento contrário do que é esperado ideologicamente da gente. Então, é claro que vai ser muito difícil acompanhar certos discursos, certas decisões, certos posicionamentos, porque eles nos trazem, de certa forma, esse estranhamento, né? Então é absolutamente normal, né? É absolutamente comum que a gente encontre militantes do nosso eixo que estejam completamente esgotados psiquicamente. Mas a questão é que se não houvesse esse esgotamento, seria até algo curioso, né? Porque é muito mais fácil você lidar com a realidade reproduzindo o discurso da ideologia dominante. Porque aí dessa forma você está tranquilizado, porque você está respaldado por uma ideia superior a você que você não questiona. Porque o próprio movimento de se fazer uma questão é um negócio doloroso, né? Porque eu acho que quando a gente se coloca e eu chego para alguém e faço uma pergunta sobre como esse sujeito está, eu me coloco numa posição de certa vulnerabilidade porque eu não tenho a resposta. Saca? Se eu pergunto alguma coisa para alguém é porque eu quero saber o que ela está dizendo. Só que se colocar numa posição de vulnerabilidade, e aí talvez essa seja uma forma da gente conseguir tentar alcançar essas outras pessoas, a gente se coloca, não que a gente estivesse, né? Mas subjetivamente a gente se coloca numa perspectiva de um patamar muito similar. As pessoas estão dialogando entre elas, né? Fazendo uma analogia, já que liberal adora analogia, né? Vou fazer aqui uma também. O que dificulta muito a tarefa de um professor em sala de aula, eu estou falando pela minha experiência própria, tá? Então eu posso estar também enganado, mas até agora está tudo certo. Existe uma ideia de que aquele sujeito que é o estudante ou a estudante é um sujeito que é passivo de receber coisas, né? Ele recebe as coisas. E quem dá as coisas é o mestre, né? É o professor. E isso cria um problema na relação entre esses sujeitos. Porque ou os alunos não vão escutar essa pessoa, porque ela vai ter que sempre impor a autoridade dela a partir de uma perspectiva de eu tenho, você não tem, você fica aí no seu cantinho e acabou. Isso produz um sujeito despolitizado. Então, portanto, quem enfia ideia, resolução, qualquer coisa goela abaixo e critica a crítica, está fazendo isso, está despolitizando um sujeito. Está colocando ele ou numa posição passiva, de aceitação, ou numa posição de eterna, de uma não sei se rebeldia sem causa, né? Mas numa posição de eterna posição de refração àquilo que é recebido.
Então eu acho que uma forma para a gente poder encontrar esse equilíbrio é a gente primeiro entender que eu não acho não que os bolsonaristas não assistiriam esse evento, não. Eu acho que eles assistiriam, sim. Sabe? Eu acho que a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar nisso porque se a gente não acessa essas pessoas o mínimo que seja, a gente está fodido. A gente está realmente segregado dentro de um espaço. Então, e é um negócio que até o Luigi comenta, né? É o funil, o glorioso funil. Que é, a pessoa ela é recebida em um ambiente e ela vai, se ela é acolhida naquele lugar, se ela recebe uma pergunta ao invés de uma resposta, ela consegue se sentir parte daquilo, porque ela também vai construir com o que ela está trazendo. E é o papel do militante, é o papel daquele que está politicamente ativo, empenhado com o projeto marxista-leninista, que é a linha correta, que está empenhado nesse processo, construir isso, né? É aquela coisa, você vai cobrar essa posição de consciência daquele que é um estudante ou daquela que é uma estudante? Seria cobrar de um aluno ou de uma aluna que essa pessoa soubesse antes de vir para a escola. Porra, se a pessoa sabe antes de vir, não vem. Porra, eu ia ficar em casa jogando videogame e sei lá, tomando todinho, sei lá, sabe? Então eu acho que é preciso que a gente parta de uma posição nossa, enquanto esquerda radical, enquanto comunistas, mesmo da gente entender que a gente não, apesar da gente ter a verdade, ela a verdade ser revolucionária, a gente não tem ela porque a gente é escolhido, né? A gente não tem ela porque a gente recebeu a bênção divina do Santo Lenin, né? A gente tem essa verdade porque a gente olha, a gente percebe que é a materialidade das coisas que constrói essas relações. E não com Deus, né? Enfim, qualquer coisa assim. Então é preciso que a gente se coloque num lugar debaixo de um pedestal. A gente tem que sair desse pedestal. É a crítica que o Mano Brown fez em 2018. Enquanto a gente não se colocar nesse lugar de humildade, de escuta, a gente só vai reproduzir sujeitos despolitizados, passivos, e que no primeiro momento de crise, como não está politicamente ativo, a gente tem um fenômeno como pessoas que votaram no Lula em 2002, 2006, votando no Bolsonaro em 2018. É isso fundamentalmente que vai acontecer. E para isso ser feito, para a gente poder se colocar nesse lugar, de novo, a gente tem que estar inserido nesses espaços. A gente tem que estar atuante nesses espaços. E até onde a gente consegue ir. Né? Não é também cobrar da gente mesmo uma performance do militante perfeito. Eu tenho que fazer tudo dentro desse coletivo. E eu acho que o caminho não é por aí, porque senão um só se desgasta, né? Vai ficar maluco, e o resto vai ficar lá a ver navios. Então a gente tem que se colocar numa posição de certa humildade e entender que aquele sujeito que está recebendo a gente, que está conversando com a gente, é um sujeito e não uma esponja. Ele não vai absorver o que você está falando. Porque ele é constituído como um sujeito. Talvez você não aprenda nada, e tudo bem, é isso, faz parte. Mas o militante entrar com uma lógica pronta, né, de vem aqui que eu vou te guiar como um pastor, isso é profundamente despolitizante, né? Inclusive, o tio Lenin não gostava muito dessa ideia. Então, para que a gente possa construir isso, é preciso que a gente se coloque numa posição de vulnerabilidade. Que a gente escute o outro, e a partir da escuta desse outro a gente possa construir algo. Porque senão a gente vai só falar para a parede. É isso. Eu queria falar da questão de a esquerda parecer escassa. Quem foi? Foi você? Quem foi que falou? Não achei. Que dá uma ideia de escassez, de sofrimento, de dor. Eu acho que não tem nada disso. Eu acho que isso, na verdade, é uma tática da direita para fazer com que as pessoas acreditem que é assim. Quem gosta de pobreza é o capitalismo, né, gente? Então, eu acho que é pura estratégia. E funciona. Funciona porque é isso que as pessoas mais despolitizadas acabam achando que é mesmo. Assim. Eu não quero ficar com... Eu não quero ser como o povo, eu quero ser como os ricos, né? E isso acaba, às vezes, vai para um lugar muito perigoso quando se trata, por exemplo, também quando se fala, por exemplo, lugar de mulher onde ela quiser. Quando surgiu isso, era para dizer assim, lugar de mulher não é na cozinha como vocês estão falando.
Não lá onde ela quiser, sendo CEO, não sei do quê. Mas daí, claro, sempre se apropriam desse tipo de coisa que, né, que cola, que pega, sempre se apropriam e esvaziam. O capitalismo faz isso, né, gente? É apropriação e esvaziamento de causas e de tudo, né? De tudo. E sobre tá tendo uma volta dos anos 2000 na rádio, anos 2000, 90, eu acho que sempre foi assim, gente. Eu nunca ouvi música nova na rádio, não. A rádio parou lá mesmo, assim. Mas existe realmente estão tentando trazer um Brasil ideal. Façam o Brasil feliz de novo? Como é que era? Como é que é o slogan? Brasil feliz de novo. Quando o Brasil foi feliz mesmo, gente? Não sei. Mas é uma maneira de... Tudo é estratégia, tudo é marketing. Tudo isso é marketing. E é bom. É horrível, mas cola. Não é bom, é horrível, né? Mas é uma coisa que cola, que eles têm uma puta de uma estratégia e eles têm os meios de comunicação, né? Então é muito difícil da gente conseguir. Por isso que, como o Gustavo falou, a gente tem que estar na rua, tem que falar com as pessoas, tem que ir para longe de casa. Porque, apesar de, né, sei lá, da Record não ser mais tão relevante, eles têm muito dinheiro. Como que assim que não são relevantes? Eles ganham 10 milhões de dízimo por dia na Universal, gente. Então, assim, é muito dinheiro envolvido para a gente ter a ilusão de que alguma coisa está perdendo poder. Não está perdendo poder. A gente que talvez não esteja prestando tanta atenção assim mais. Mas não está perdendo poder, não. Nem a Globo. Gente, a estratégia da Globo de trazer o Pantanal, justamente, eu acho que é uma coisa também, assim. É tudo pensado, não é nada por acaso, não é pela dramaturgia. Tudo tem alguma... Não sei se eu sou paranoica, mas eu sempre acho que tem alguma coisa... Por que estão botando isso? Por que está esse programa aí? Amor e sexo. Por que está esse programa aí? O que estão querendo com isso? Estão querendo falar de feminismo mesmo? Não estão. Não estão. É um monte de coisas vazias que eles jogam e a galera cai. Né? Então, acho que a gente não pode se iludir nem que eles perderam o poder, né? Nem que... É justamente isso, né? Que eles perderam o poder. Porque eles não perderam e não vão perder porque eles têm dinheiro. Infelizmente. É isso. Bem, eu vou pegar a última pergunta como linha, assim, para tentar responder, porque eu acho que é uma questão muito interessante que eu tenho pensado muito. Inclusive, eu conversei muito, né, com o Jones por conta disso, por causa da campanha e tal, que eu acho que um ponto importante é: ninguém sai de casa para duas coisas importantes na vida. Ninguém sai de casa por abstrações. Ó, a gente vai fazer um protesto aqui pelo comunismo. Vambora, ninguém vai. Você não vai conseguir convencer ninguém para sair de casa pelo comunismo, porque o comunismo, ele ainda não existe. Ainda não existe. Então, vocês que estão aqui, nós estamos lutando por algo que não existe ainda. E, portanto, na cabeça das pessoas é impossível. Elas não vão sair de casa pelo impossível. Porque é impossível, pô. Percebe? Uma política também é quem dita o que é possível e o que é impossível. E o liberalismo, o capitalismo, ele vai tentar empurrar o máximo possível o comunismo para a zona da impossibilidade. Seja porque é impossível, porque é a natureza humana, porque as pessoas não estão prontas, porque ninguém é capaz de... Os trabalhadores não podem fazer uma revolução, eles seriam massacrados, ou porque não é o momento, a conjuntura não deixa. Sempre tem uma coisa que torna impossível. Né? E as pessoas também não saem de casa se algo não for para melhorar a vida delas. Imediatamente. Agora. Tem que trazer soluções práticas. Por isso que a igreja evangélica ela é tão convincente. Porque num dia a pessoa não é ninguém, e isso tem estudos empíricos que falam sobre isso. Num dia a pessoa não é ninguém, no outro o pastor conhece ela pelo nome, conhece o filho, sabe o problema que está passando na casa da pessoa, fala aquilo que a pessoa quer ouvir para um problema específico, pede para a pessoa orar para ter fé, porque ele, o pastor, ele tá rico pra caramba, e isso é a prova do milagre de Deus. E parece contraditório, mas quando ela olha o pastor que saiu de baixo e chegou
lá em cima e ganhando dinheiro em cima da fé alheia, isso confirma a fé daquela pessoa, de que é possível chegar lá também. Por isso que é aquele comercial, eu sou universal, né? Eu era fodido, não sei o que, agora eu sou universal. Né? Enfim, então, e a esquerda dialoga muito, e isso serve para a nossa conjuntura, a esquerda dialoga muito com pautas reativas. Então fora Bolsonaro, não vai ter golpe, não vai ter PEC, não vai ter golpe, não passarão, isso, aquilo nunca... E aí ninguém sai de casa meramente para resistir eternamente. Essa luta ela precisa produzir mobilização, mas mobilizar o quê? Aquele sofrimento ocasionado por problemas concretos. As pessoas estão com fome, estão morrendo pela polícia, estão indo para comunidades terapêuticas serem torturadas, elas não estão conseguindo trabalho, ou seja, aquele sofrimento cotidiano precisa ser transformado em pergunta, em você ouvir isso que o Gustavo falou, em você ouvir e traduzir isso em proposição, em resposta, em algo concreto para as pessoas saírem à rua. Nós temos que sair de uma estética de, meu Deus, como o capitalismo é feio, é ruim, é horrível, os liberais, não sei o quê, sair dessa estética de depressiva, de meu Deus, como o mundo é horrível, tá tudo ruim, para uma estética de que o Brasil ia ser feliz pra caralho no socialismo. A gente ia ter show de pagode todo final de semana. Ia ter cerveja barata, as pessoas iam ter trabalho, as pessoas iam reduzir a jornada de trabalho para elas voltarem de casa e ficar com suas famílias, investir na educação delas, elas iam ter educação, ia ter saúde, ia ter alegria. A gente precisa resgatar uma estética da alegria. Socialismo é alegria, é lutar pela alegria das pessoas. Porque a direita, o que ela mobiliza é o medo. O que é que a gente responde? Com a esperança. Esse é o problema. Esperança e medo são afetos próximos. Quem tem medo que algo no futuro ocorra. Quem tem esperança espera que algo de bom ocorra. Quem tem esperança tem medo de que esse algo bom que vai ocorrer não ocorra. E quem tem medo espera que aquilo que vai lhe acontecer de ruim não ocorra. Então, há uma produção de um afeto da paralisia, que adia o nosso presente. Nós temos que produzir um afeto da ação. Um afeto, e isso aí, Spinoza dizia isso, né? Um afeto alegre, que nos tire de casa e nos mobilize para lutar por aquilo que verdadeiramente pode produzir uma sociedade livre e feliz. E aí sim, para produzir um sofrimento que não é mais o sofrimento da fome, o sofrimento da morte violenta, do aprisionamento, da loucura, mas o sofrimento porque o meu time esporte é uma merda. Um sofrimento porque eu tive uma desilusão amorosa. Porque um parente morreu. Porque eu me machuquei do pé. Porque um parente vai se mudar para outro país. E eu vou ter saudade. Ou seja, o capitalismo nos aliena, inclusive, do direito de sofrer humanamente. Mas nós, se ouvirmos as pessoas, entendermos que a partir da mobilização do sofrimento concreto, trazendo alternativas reais, a gente pode produzir uma ação política pautada na alegria por vir e no sofrer humanamente. Gente, só queria agradecer aí pela presença e participação no debate, foi muito massa. Agradecer aí o Gustavo, a Clara, que veio aí mesmo com todas as questões. A gente agradece aí por ter vindo e ter contribuído bastante, o Eribaldo. E aí eu passo para ela dar os recados aí e a gente continuar. Obrigada. É o bolinho do evento. É o bolinho, ela que fala aqui no povo. Então, debate incrível, muito obrigada pela presença de vocês. Esse contraponto aí do sofrimento, esperança com medo, tá gravado, porque eu vou ter que assistir de novo para conseguir entender de novo direito. Ainda bem que gravou. E a outra mesa estava marcada para 3h30, mas como a gente começou essa atrasada, a gente vai tentar tirar um pouquinho esse atraso. Então, acho que 4h15 a gente vai para a próxima mesa. Então, tem um tempinho aí para vocês irem ao banheiro, tomarem uma cervejinha, fazerem xixi, tá tudo certo. Bom? Recreio! Recreio.